Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa segunda-feira, às 20 horas e 3 minutos. O atraso aí, a gente pede desculpa aí, a gente está se policiando para não chegar tão tarde. Hoje, no dia de hoje, vamos falar com o nosso querido amigo, advogado especialista em direito previdenciário, uma das sumidades aqui no ABC, que reconhece e conhece muito bem do tema, um colega das bancadas escolares também. Então é alguém que a gente tem bastante estima e consideração. Tem um escritório muito renomado em São Bernardo do Campo, outro em Taubaté, abriu um hoje recentemente também no Tatuapé. Então é alguém que realmente conhece da matéria e vai explicar para todos os nossos internautas aí em caráter, a gente fala explicativo, né, informativo, um pouco da reforma trabalhista, dos direitos de cada pessoa. Então aqui o nosso convidado, doutor Edmar Ruiz. Uma honra estar presente, meu colega. A honra é toda minha, doutor Álvaro. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao pessoal da Vox TV. E estou à disposição nesse tema palpitante, esse tema atual, esse tema iminente, que é a reforma da Previdência, que está trazendo aí uma série de dúvidas nos especialistas, né? Quem dirá no público em geral, o cidadão, que efetivamente são muitas as regras de transição e o pessoal tem dificuldade de se posicionar em cada uma delas, né? Estamos aqui à disposição para esclarecer tudo isso. Muito obrigado, Edmar. Edmar, nós estamos hoje aqui, pode ver, ó, de Outubrinho Rosa. Dá um close aqui para nós aqui, nosso querido cameraman de Outubrinho Rosa. E o nosso querido convidado de Novembro Azul, já com terno azul, todo chique aí, então... Muito obrigado pela referência. Aproveitar a oportunidade aí, todo mundo. Nós ainda estamos dentro do mês de outubro, então a campanha do Outubro Rosa em favor aí das mulheres que possuem aí o diagnóstico prévio do câncer, então nós vamos incentivar. Nós tomamos conhecimento que várias clínicas médicas, inclusive aqui da região do ABC, estão concedendo exames com descontos especiais para aquelas pessoas que não têm acesso às vezes ao SUS com rapidez ou não têm um plano de saúde. Então se jogar na internet lá vai perceber vários descontos. Achei bem legal a iniciativa e compartilho com vocês. E nesse momento vamos direto ao tema. Então o tema é reforma previdenciária. A reforma previdenciária, a gente fala que é um bicho de 7 cabeças, porque cada um fala uma coisa, cada um entende uma coisa, parece que nunca dá para entender direito, nem para nós operadores de direito fica muito claro como é a regra, mas finalmente entendemos que chegou um texto final, que podemos se debruçar sobre ele e tentar explicar um pouquinho do que aconteceu. Então, nas chamadas considerações iniciais, eu vou passar para o convidado aqui, explicar um pouquinho da história dele, da trajetória dele como advogado, puder passar um pouquinho para os nossos internautas aí, por gentileza, Edmar, explica para eles. Olha, nós atuamos na área, somos especialistas, é um escritório especialista em direito previdenciário e direito do trabalho, mas o carro-chefe é o direito previdenciário, então já atuamos em N casos aí, né? Então, na prática, já vimos de tudo, né? Então, podemos nos posicionar bem na matéria, além de conhecer a legislação, claramente, né? Tá? A vida prática, né, nos conduziu aí a uma boa interpretação de cada um dos casos previdenciários. As considerações iniciais que eu faço é que a reforma, doutor Álvaro, era necessária, né? Uma reforma, sabido por todos que a população envelhece, a população brasileira, estudos aí que em 2050 a maioria da população brasileira será idosa. Nós não concordamos da forma que foi feita, né? Muito rígida, né? Muito cruel com o trabalhador. Foi colocado aí o carro na frente dos bois, né? Foi colocado aí a economia, a resposta ao mercado, né? E foi alçado um número, um teto. Precisamos, a princípio, economizar 1,3 trilhão de reais em 10 anos. A partir do momento que você coloca um teto
e eu preciso alcançar esse teto redutor de gastos públicos a qualquer custo, é muito complicado. É muito complicado. Por quê? Porque eu tenho que cortar direitos sociais que foram conquistados a duras penas, secularmente, pela classe trabalhadora, né? Então, um pessoal que trabalha no escritório, como eu, como doutor, né? Um trabalho mais tranquilo, embora a gente quebre a cabeça lá nos casos, né? Mas é muito diferente de um trabalhador que trabalha na siderurgia, por exemplo, né? Exposto ali na boca de forno, né? Que começa a trabalhar ali em tenra idade, com 18 anos, né? Aqueles trabalhadores que trabalham ali, os mineiros que trabalham no subsolo, debaixo da terra, né? Então nós temos condições muito periculosas e muito insalubres, né? E numa densidade demográfica muito grande, muitas realidades, né? Esse Brasil de imensidões, né? Então, as considerações iniciais é que não deveríamos traçar uma meta, um número, que chegamos no final aí com 800 bilhões, né, de economia em 10 anos, e sem buscarmos alternativas, uma reforma administrativa, uma reforma política, uma reforma tributária, regulamentar o artigo da Constituição Federal que fala em taxação das grandes fortunas, regulamentar isso, definir o que é grande fortuna, enfim, né? Cobrar os grandes devedores da Previdência Social. Então, acredito que muita coisa poderia ter sido feita antes da gente colocar a corda no pescoço do trabalhador e esticar até enforcá-lo, que é o que foi feito, né? Tá? Concordo com a reforma da Previdência, mas não concordo da forma que foi feita, né? É aquela história, quando você está com fome, não vá no supermercado fazer compras, né? Então, em tempo de crise, não se faz reforma, né? A reforma é feita, né, com calma, com sapiência, com conversa com a sociedade, com debates exaustivos, envolvendo todas as partes, todos os atores sociais, né, de forma que não se prejudique somente o trabalhador. Puxa vida. Já percebemos que só pela abertura inicial aqui, o tema é palpitante. Eu pude aprender agora, então o caminho da reforma para quem nos vê, foi da seguinte forma. Então o plano orçamentário informou, preciso economizar 1 bilhão e 300 milhões de reais em 10 anos da Previdência Social. Dá um jeito de fazer acontecer. É mais ou menos isso que eu consegui entender. Foi isso mesmo. Então, 1 trilhão e alguma coisa de milhões de reais. E o pessoal que a gente fala que é do Legislativo, lá da Câmara, do Executivo, enviou uma proposta com esse objetivo. Ou seja, para eu atingir a economia de 1 bilhão de reais, que eu tenho que tirar direito da Previdência. Então já começa de uma maneira que a gente fala que é um pouco perigosa, como realmente foi. E o segundo ponto que nós conversamos com o doutor Edmar, até antes dos bastidores, antes de iniciar a gravação, eu fiz uma pergunta para o doutor Edmar. Qual foi a contrapartida, né? E aí eu queria que o Edmar respondesse aqui para nós se existe e qual foi a contrapartida dessa reforma para os trabalhadores ou para a sociedade. O que você poderia dizer sobre a chamada contrapartida? O que existiu de contrapartida, se existiu uma contrapartida? Olha, contrapartida social nenhuma, né? Nós só buscamos aí Sim, podemos dizer que sim. Então, entre mais de 10 benefícios, nenhum deles, com a reforma, foi melhorado. Ou seja, nenhum dos benefícios atuais ou que foram modificados teve uma modificação que a gente diz em prol, efetivamente, do trabalhador ou da chamada Seguridade Social como um todo, porque nenhum deles teve um benefício, é isso mesmo? É correto dizer isso. A reforma foi bastante dura, bastante enérgica com os direitos dos trabalhadores. Eu posso exemplificar a fórmula de cálculo. Antes, como que funcionava anteriormente a reforma, a fórmula de cálculo de um benefício, né? De uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, né? Vamos pensar um benefício para melhor exemplificar. Tá. Eu pegava, né,
80% das maiores contribuições, desprezava 20% das menores contribuições. Aqueles salários menores no começo de carreira da pessoa, né? Tá ali, é office boy ou é um aprendiz, né? Aí depois ele vai galgando na carreira e vai ficando com o salário menor. Lembra, doutor Alvo, que a gente é estagiário, que a gente sofria lá? Eu era estagiário do Ministério Público, ganhava 1/4 do salário mínimo. Aí eu fui pedir aumento para o promotor, ele falou assim, aumento você tem que convencer lá todos os deputados da Assembleia Legislativa para aprovar uma lei. Eu falei, não, então deixa para lá, me paga ele pediu a conta do Ministério Público mesmo, é assim mesmo. Então, aí voltando aqui, desprezava 20% das menores, fazia uma média de 80% dos maiores benefícios da pessoa, tirava uma média de tudo aquilo, né? Hoje mudou, com a reforma mudou. Considera-se todas as contribuições, vai entrar no cálculo as 20% das menores também. Todo o período contributivo de 1994 para cá, já era anteriormente também, né, do Plano Real em diante. Então, um benefício que antes era R$3.000, um exemplo hipotético, né, a maioria dos benefícios são até menores que isso, né, mas um benefício de R$3.000, que é mais ou menos a realidade aqui da Grande São Paulo, né? Certo. Com a nova lei, com aprovada agora a reforma, ele não será 3.000, vai ser R$2.000, porque vai considerar na média aquelas menores contribuições, 20% das menores contribuições. Vamos supor que essa pessoa venha a falecer, né? O benefício vai passar para a viúva. Só que não vai passar integralmente, hoje passa-se integralmente. Esses R$2.000 vai passar 60% para a viúva. Nossa. Então vai passar 1.000, era para ser 3.000, caiu para 2.000, agora estamos falando em R$1.200 de benefício. Quando eu falo que a Previdência Social está incluída na Seguridade Social, porque a Seguridade Social abarca a saúde pública, né, o SUS, né, abarca a Previdência Social, que é os benefícios que nós estamos falando, tá? E abarca a assistência social, que são aqueles benefícios devidos para quem nunca contribuiu, mas é um pessoal à margem da sociedade. Muito carente. Muito carente. A assistência social vai na casa, verifica, né, as condições precárias, né, e é concedido um benefício. É outra coisa, que a gente está falando de quem contribui efetivamente. Então, essa viúva, ela não vai mais poder pagar um plano de saúde. Nossa. Né? Ela vai para onde? Para o SUS, né? Para a saúde pública. Vai sobrecarregar aqui os gastos da Seguridade Social. Ela não vai poder mais comprar remédio, ela vai aonde? Ela vai aqui no público atrás de remédio. E se ela tiver que pagar aluguel, ela vai estar à margem da sociedade, na extremidade da pobreza, vamos dizer assim, ela vai precisar desse benefício assistencial. Então, a longo prazo, o raio-x que a gente faz é que retirou de um lado, mas a conta vai vir. Entendi. A conta vai vir a longo prazo, né? A gente vai sobrecarregar os gastos públicos, né? Eu vou tentar traduzir em poucas palavras aqui, para as pessoas que nos assistem. Antes de fazer a tradução, eu sempre gosto de prestigiar quem aqui também comenta aqui pessoalmente. O primeiro deles queria comentar aqui que é o Miro Mota. O Miro Mota é um internauta bem ativo e estou utilizando seus recursos de dicas, viu, Miro? Você mandou e-mail, nós olhamos e estou aqui tentando responder por aqui. Então, eu tenho um papelzinho aqui, mas estou respondendo por aqui também conforme sua orientação, hein, Miro? Então, eu só imprimi essa para mostrar para o nosso convidado. Então dá uma olhadinha aqui, ó, a pergunta do nosso querido internauta Miro Mota aí. E vocês que nos assistem podem fazer as perguntas. O objetivo do programa é ser informativo com os pontos da reforma. Tem algumas outras aqui que também iremos abordar, a da Alexandra Valeriano logo em seguida. Podem formular as perguntas que daqui a pouco a gente vai entrando entre elas. Caro Miro, todos foram prejudicados com a reforma, mas a sua pergunta é quem foi mais prejudicado com a reforma? É a pergunta do Miro aqui, doutor Álvaro. Sem sombra de dúvida, quem foi mais prejudicado com essa reforma são os trabalhadores que trabalham em atividade insalubre, atividade
periculosa, atividade de risco, né? Que é a chamada aposentadoria especial. Né? Aqueles que se aposentam precocemente, né? Uma idade muito menor. Né? É uma benesse, é um privilégio concedido para essas pessoas? Não. A lei busca preservar a saúde dessas pessoas, retirá-las de uma condição muito hostil, retirá-las de uma atividade insalubre que no dia a dia mina a saúde dessas pessoas, ou uma atividade periculosa, que a qualquer momento pode ceifar, pode acabar com a vida da pessoa. Alta tensão elétrica, muitos volts, né? Quem trabalha com arma de fogo, né? Então, é um risco aí periculoso. E o insalubre é a pessoa que trabalha em ruído excessivo, calor excessivo, produto químico, né? Tem um leque aí de atividades insalubres, né? Agentes biológicos, o pessoal que trabalha aí nas UTIs dos hospitais, né? Em contato com o sangue, material infecto-contagiante. Essas pessoas que antes... Vamos exemplificar, fica mais fácil. Um rapaz lá que começou a trabalhar com 18 anos, numa atividade insalubre. Certo. Ele trabalha lá num ruído incessante, ele trabalha um ruído acima de 100 decibéis. Né? Numa serralheria, vamos imaginar uma serralheria. Perfeito. Aquele barulho infernal, né? O ruído, ele reverbera. Mesmo estando com a concha acústica, né? Há estudos que demonstram que o ruído entra pelo corpo, né? O protetor auricular, ele minimiza, mas ele não neutraliza totalmente com segurança absoluta, né? Não torna o ambiente de trabalho salubre, né? Perfeito. Ele só dá a mínima proteção. Esse trabalhador que ele começa a ter perda auditiva, ele começa a escutar a televisão mais alta em casa e a mulher xinga ele. Nossa. Baixa essa televisão, você tá surdo, homem, né? Então é muito comum, né? Entendi. E aí ele começa a ter dificuldade de dormir, irritabilidade no meio social, começa a brigar com a mulher em casa, do nada, não sabe o porquê, né? Isso todos reflexos dele trabalhar numa atividade eminentemente insalubre. Então, vê que não é uma benesse, não é um privilégio esse trabalhador trabalhar 25 anos na atividade, independente da idade, se aposentar, porque ele já deu a contribuição social dele. Ele Entendi. Trabalhou 25 anos lá na serralheria, né? Tá? Ele está com a saúde debilitada. A lei protege ele, ou pelo menos protegia, né? Tá? Retirava ele daquela condição precocemente. Então, entrar com 18 mais 25, 43 anos, né? Ele se aposentava. É muito novo para se aposentar, né? Não, ele pode voltar para o mercado de trabalho numa outra atividade, né? Ele pode, né? Vagabundo, 43 anos está aposentado. Nada disso, ele tem muito a contribuir, mas contribuir em uma outra área, numa atividade salubre, né? O que a lei não autoriza, ele voltar a trabalhar numa atividade insalubre, senão ele perde o benefício, né? Tá? Então é justo, né? Porque é uma proteção aquele benefício. Visa o legislador proteger ele, tirar daquele ambiente hostil, né? Tá? Hoje mudou. O que mudou agora? Conta. Ele se aposentava com 43, se começasse com 18, que é 25 anos corridinho. Hoje ele vai ter que trabalhar dos 18 até os 60 anos. Pelo amor de Deus! Na boca de forno, no ruído excessivo, né? Em contato com alta tensão elétrica, lá na usina geradora de energia elétrica, né? Então, vê que foi a categoria, né, mais prejudicada nesta reforma. Eu digo que esse trabalhador não vai conseguir ser contemplado pela aposentadoria especial, que ele vai deixar o trabalho muito antes, a saúde dele não vai permitir, ele vai ficar à margem da sociedade, porque com determinada idade ele não vai conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. Nossa, então, olha o exemplo como é gritante aí, pessoal. Gritante mesmo. Aquele trabalhador da serralheria que fica ali durante 25 anos, ele se aposentava independente da idade. Se ele tivesse
40, 35, Deus me livre, 30 anos, começou com 15 anos, não sei, conseguia se aposentar. Porque, como bem explicado pelo Dr. Edmar, esse trabalhador ele tem uma saúde fragilizada, ou seja, com todos os equipamentos de proteção que pode ser de equipação individual, EPI, ele ainda deixa sequelas na pessoa, porque é muito tempo exposto ao ambiente insalubre. Essa mesma pessoa que trabalhasse 25 anos se aposentava com 40, 45, sem problema nenhum. Agora, obrigatoriamente, com quantos anos? 60 anos. 60 anos. Então foi um trabalhador que teve um degrau aí de quase 15 a 20 anos a mais de trabalho. Então uma reforma exige agora desse trabalhador 15 a 20 anos de trabalho sem nenhuma contrapartida do Estado. Eu digo isso porque a lei da reforma não prevê nenhuma contrapartida para o trabalhador em condições especiais. Nenhuma. Ou ele tem que ter um adicional no seu salário, ou ele que tem um descanso maior. Então, a reflexão que nós temos que fazer aqui, que é o objetivo do programa, Edmar, até para aqueles que nos assistem agora, é pensar em soluções. Então, sim, qual seria a solução de um problema que já existe? Sim, até porque eu comecei o programa, doutor Alves, falando que a reforma era necessária. Sim. Não estou aqui dizendo que a reforma não é necessária. A gente só está colocando a baila, colocando a discussão, né? As regras aprovadas, porque nada é absoluto. Sim. Isso pode ser revisto, como agora estão precisando rever no Chile, né? Ótimo. Que há 30 anos fizeram uma reforma igual a essa. Uma reforma dura, uma reforma severa, que tirou direitos dos cidadãos, e hoje, né, 53%, 52%, 53% da população do Chile recebe meio salário mínimo, criou um caos social, né? É o caos social que a gente previu aqui no começo do programa, né, que vai sobrecarregar, né, a saúde pública, os gastos com a saúde pública, os gastos com assistência social, né? A gente prevê um cenário catastrófico, né, tá? Amém que isso não aconteça, né, tá? Mas tudo indica que este sistema não se sustenta a longo prazo, né? Vai criar um caos social, sem sombra de dúvida. Essa reflexão de ter uma mobilização para que tenha um benefício a mais para esse trabalhador, eu hipoteticamente falei, ou um dia da semana de descanso a mais, ou um valor de insalubridade maior. Teria alguma outra ideia ou hipótese para se pensar assim aleatoriamente que poderia se pensar numa solução para esse trabalhador que aumentou de 15 a 20 anos a mais seu tempo de trabalho em uma condição tão insalubre? Por quê? Eu acredito que daqui a um tempo as pessoas vão falar assim, olha, para que eu vou me esforçar tanto se eu vou ter que trabalhar igual para quem não se esforça? E essas atividades insalubres, que são penosas e pouca mão de obra normalmente, vão começar a esvair e vai faltar mão de obra provavelmente até para essa atividade. Você pensaria em alguma ideia de solução para esse problema? Olha, a solução é uma lei complementar, né, que disciplinasse esse tipo de benefício à parte, né, dentro daquilo que nós conversamos aqui, que não é uma benesse, não é um privilégio para uma determinada categoria, não é isso. É que essa categoria ela tem uma particularidade. Né? Então nós temos que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Né? Então é um público desigual aos demais. Né? Tá? Então essa é a minha opinião, né? Que se retirasse a idade mínima para este trabalhador exclusivamente, né, tá? Já que não se pode retirar para todos, precisa dar reforma, precisa dar uma resposta para o mercado, né? Precisa recuperar a economia, a reforma está aí, foi aprovada, né? Temos que conviver com ela, não Sim. temos alternativa, né? Mas essa seria a minha proposta para essa categoria. Boa iniciativa. Quem nos assiste aqui, fazer a leitura de alguns dos nomes aqui que são importantes. Está bastante prestigiado, hein, doutor? Parabéns. Opa. Aí, tá bastante prestigiado. Eu vou fazer a leitura dos nomes aqui, se eu pular algum, dá uma cobradinha. Então, a primeira que eu já falei anteriormente é a Alexandra Valeriano, que ela fez uma pergunta, eu faço em seguida. A Andréia Coelho das Neves, prestigiando. Miro Mota.
o Aldo Simonato Filho. Aldo, que honra você nos assistir. Ele é um advogado também previdenciarista aqui de grande prestígio na região. Doutor Aldo, Doutor grande Aldo, abraço. obrigado aqui, parabéns, viu? Soube que o evento que participou aí na UB São Caetano teve quase 300 pessoas pessoalmente, Oh, que maravilha. mais de 1000 visualizações. Semana passada falando sobre reforma previdenciária, para ver como foi prestigiado o evento do nosso amigo aí. Companheiro Parabéns, levando a bandeira aí, levando direito a bandeira previdenciário. aí. Parabéns, Aldo, parabéns mesmo. A doutora Isilda dos Santos e a Josi Catral, obrigado. O Fábio Tio, a Carolina Zolim, o Rodrigo Bernardo, temos aqui mais o Antônio Carlos Mascaça. Então temos bastante gente, daqui a pouco continua a leitura aqui. Eu vou aproveitar, quem nos assiste, quiser fazer alguma pergunta, nós iremos responder de forma hipotética. Por que eu digo o termo de forma hipotética ou informativa? Porque no Código de Ética do Advogado, nós temos uma vedação de ficar entrando de caso a caso aqui com as perguntas que são feitas. Então, de certa maneira, eu tenho que lapidar essa pergunta para não tornar ela específica e tornar ela um pouco mais geral para não infringir aqui nenhum código de ética aqui da nossa categoria. Perfeito. Eu faço esse esclarecimento aí para as pessoas que nos assistem, com um pouco de compreensão. Então, uma das perguntas que é feita, com algumas modificações, fala assim: boa noite. Como fica para uma pessoa com 27 anos de contribuições, mulher 43 anos de idade? Eu sei que está um pouco enxuta a pergunta, mas daria para entender alguma modificação por base nessa pergunta? Se ela tinha 27 anos de contribuições e 43 anos de idade, ela conseguiria ter algum benefício que hoje não teria? Olha, ela se aposentaria, na regra antiga, com 30 anos de contribuição, independentemente da idade. Então, só para forçar, então se ela tivesse mais 3 aninhos, com 46 ela estaria aposentada? Estaria aposentado. Tá. Né? Tá. Precisa aí analisar o caso concreto, doutor Alvo. Tá. Se ela trabalhou em alguma atividade insalubre. Sem ser insalubre? Sem ser insalubre. Sem ser insalubre. Tá? Ela vai ter que pagar 100% em pedágio de tempo, né? Então, se faltavam aí 3 anos, ela vai ter que trabalhar 6, né? E que são muitas regras de transição, depois eu posso responder especificamente, mas salvo engano, ela vai ter que trabalhar até os 57 anos de idade. Que é a idade mínima hoje da mulher? Ou ainda não? Não, ainda dentro da regra de transição. A idade mínima da mulher será de 62 anos. 62. E o homem 65 anos. Então, para quem começaria hoje a Essa... contribuir, se aplicar a reforma corretamente, a mulher com 62 e o homem com 65 anos. E a regra atual? A regra atual não tem limite de idade. Não tem limite de idade. Não tem limite de idade. Basta ter a contribuição. 30 anos de contribuição. E 35 anos homem. E 35 anos homem. Então, claro, né, que não aposenta integralmente, cai no fator previdenciário. Sim, hoje, sim, né? Sim, tá? sim. Então, a pessoa com uma idade de 43 anos, ela vai se aposentar aí com menos de 50% do benefício. Entendi. Né? Então, entendi. Vai se aposentar nova? Vai se aposentar nova, mas né, vai valor... deixar metade do valor, né, lá nos cofres da Previdência. Nossa. Façam as perguntas, pessoal. Façam as perguntas aí que a gente vai, na medida do possível, respondendo elas. Eu tenho uma pergunta aqui. A Débora falou assim, olha, não esqueça da minha pergunta. Ô, equipe de apoio, vê se acha essa pergunta aí pra gente não esquecer da pergunta dela aqui. Hein? Não vamos esquecer então, hein, Débora? Ele está procurando ali, fazendo um levantamento aqui. Vamos aqui. A próxima pergunta é uma que eu mandei por WhatsApp, Edmar. Ah, sim, perfeito. Qual foi? Antes do programa. É um homem ou uma mulher? Quem fez a pergunta foi um homem. Certo. Então, se é homem, ali parece-me que ele vai fazer 60 anos em janeiro, né? É isso mesmo. Isso mesmo. O homem não mudou a aposentadoria por idade, né? Tá. Então, em termos de tempo e em termos de idade. Então, ele, né, não poderia se aposentar na lei atual. Tá. E não vai poder se aposentar com 60 anos na nova regra. Ele vai necessariamente necessitar de 65 anos de tempo de contribuição. Se é homem. Tá. Se fosse uma mulher, mulher precisa ter 60 anos para se aposentar por idade, não 65 como homem. Né?
vai ser 62, como eu bem falei anteriormente. Só que criou-se uma regra de transição também. Você vê como, né? São várias regras de transição, né? Então aí... Explica um pouquinho o que é a regra de transição. A regra de transição, mais ou menos assim, a regra de transição, ela faz uma ponte entre a lei atual, que foi revogada, e a nova lei que nasceu, né? Tá? Então, o pessoal que está no mercado de trabalho, né, cria-se um elo de ligação, né? Não se aplica essas regras rígidas que foram aprovadas agora e também não se aplica as regras que vigoravam anteriormente, né? Cria-se aí regras mais amenas, né, para fazer uma transição até que se chegue nessa nova lei, né? Tá? Mas é que o legislador caprichou aí, né? Nas regras de transição. Nas regras de transição. Criaram várias regras de transição ali e o cidadão ele tem que fazer um planejamento previdenciário. Pô, palavra bonita. Primeira vez que eu ouço na minha vida, hein? Planejamento previdenciário. Ele tem que se debruçar ali, né? Ou pedir o auxílio, alguma ajuda, né? Se debruçar sobre as regras de transição e ver onde ele se encaixa ali, né? E qual é o melhor momento para ele pedir, para ele perseguir o benefício dele, né? Vai ter que se adaptar aí às novas regras. Essa é a regra de transição. Mas voltando, né? Falamos 62 mulher para se aposentar por idade agora, né? E outros benefícios também. Mas criou-se uma regra de transição na aposentadoria por idade, né? Mulher se aposentava com 60, né? O ano que vem com 60 e mais 6 meses. E depois 61, soma mais 6 meses, 61 e meio, e depois 62, graduando aí ano a ano, até estancar nos 62 anos de idade, né? Estabilizar aí. Então, se fosse uma mulher nesse exemplo que em janeiro dá os 60 anos, ela não poderia se aposentar, porque ela precisa de 60 anos e 6 meses, né? Verdade. Aí, em julho, ela iria poder solicitar o benefício, porque ela já teria 60 anos e 6 meses, né? Teria que aguardar aí alguns meses efetivamente. Olha, então eu vou fazer questão de ler a pergunta da Marta Cristina, que bateu exatamente com a sua resposta. Parece que foi combinado. Dá uma olhada aí, lê pro pessoal aí. Ó. Vou fazer 60 anos em setembro de 2020. Não me encaixe em nenhuma regra de transição. Qual o grau de certeza de estarem em vigor na data? Então, está respondido exatamente. Tá respondido exatamente isso. Bateu na... Então, Marta, se você não entendeu ainda, a gente volta a explicar aqui. Fica tranquila. Nossa ideia é tirar todas as dúvidas de vocês aqui. Então, a regra de transição, de maneira geral, para todos que nos assistem, é: hoje se aposenta a mulher por idade com 60 anos. Com a lei atual. Com a lei nova, que vai ser aprovada nos próximos dias, exigirá idade 62. E uma das regras de transição, que é essa ponte que o Dr. Edmar explicou bem, informará que a cada 6 meses a mulher vai poder ter o direito a se aposentar por idade. Então, 60 anos e 6 meses no primeiro período, depois 61 anos, depois 61 anos e 6 meses. Então, desta maneira, a mulher não exigirá que ela tenha efetivamente 62 anos. Vai exigir que ela tenha essas regras de transições de caso a caso. Então, foi um pouquinho aí do que o Dr. Edmar explicou. Estou passando novamente aqui para a Marta, para ver se ficou bem claro. A Marta vai conseguir aqui só em 2021 pelas nossas contas, hein, doutor Álvaro? Pelas 2021, pelo jeito. Então. Que ela faz aniversário em 2020, né? Faz em setembro, né? Também, né? Então, ela, provavelmente... mas ela faz em setembro, aí ela entra numa outra regra de transição dos 2 anos. Você vê, é bem complexo, né? Talvez ela entre na outra regra de transição em pedágio de tempo, mais favorável. Aí tem que analisar em qual regra de transição melhor encaixá-la, né? Bom. Tá? A Marta até elogiou. Sensacional, entendi sim. Obrigado aqui, viu? Obrigado, Marta. Que é tudo assim, você vê, né? Falou, tá respondendo. Isso. Não fala mal nem me cobra ao vivo, é o que eu costumo dizer, viu? Tô brincando. Então eu queria agradecer aqui também o pastor Silvio de Oliveira que nos assistem, aproveitar o gancho, a Débora Alamino, o Eric Souza, que é o nosso amigo em comum aí, hein, doutor Eric? Um abraço, doutor Eric. Um abraço aí também, hein? Parabéns aí, tá garantindo trampo lá agora, né?
Tô de olho em você aí, viu? A Isabela, que nos assiste, e o nosso querido Pádua Tortorello, que é uma pessoa que tinha grande estima na cidade, então, a pessoa que a gente tem muita estima. Aí o Pádua Tortorello, a família Tortorello sempre prestigiando a gente. Muito obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Edmar, agora eu queria fazer uma outra dúvida aqui, que é muito importante aqui. Como que eu faço o planejamento previdenciário? Que é uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar. Ela associa muito com planejamento tributário, planejamento sucessório, planejamento de empresa, que eu gosto muito, lembra muito a modernidade, eu acho que muda muito solução. Explica um pouquinho o que seria um planejamento previdenciário. E vou puxar um gancho, uma pergunta aqui, que foi feita anteriormente, que é a questão da aposentadoria particular, que foi feito pelo Miro Mota, que ele fala, vale a pena entrar na regra da aposentadoria particular ou previdência particular? Não está completa a pergunta, mas eu acho que foi um pouco disso. Deu para entender. Ele está falando da previdência privada, né? Perfeito. Isso. O planejamento previdenciário, que agora com essas regras de transições com essa reforma, né, tá, vai ser cada vez mais buscada aí nos escritórios de advocacia, né, que trabalham aí alguns colegas aí previdenciaristas, né? Os clientes vão bater lá com muitas dúvidas, né? Nós já estamos recebendo lá enxurradas de dúvidas, né? Eu tenho a esposa, eu tenho um primo, eu tenho meu marido, né? E como que fica a situação dele agora? Então, nós vamos ter que puxar todo o cadastro dessa pessoa no INSS, o CNIS dessa pessoa. O quê? Tá? O CNIS, que é o prontuário dessa pessoa junto ao INSS. Fala fácil aqui pra gente, aqui, tá doido. O prontuário dessa pessoa que tem lá todo o tempo de contribuição dela, todas as contribuições que foram vertidas, que foram feitas para o sistema, né, previdenciário, né, fazer o cálculo de todo esse tempo, né, e, a partir daí, ver onde a gente consegue encaixá-la dentro dessas regras de transição. E se não encaixá-la dentro dessas regras de transição, encaixar na nova legislação. A senhora só vai poder se aposentar com 62 anos de idade. O senhor só vai poder se aposentar com 65. Mas o senhor está contribuindo pelo teto, né? Se o senhor continuar contribuindo pelo teto até 2030, né, o senhor vai jogar dinheiro fora. Nossa. Porque o benefício do senhor não vai ser pelo teto, por isso, porque lá atrás tivemos contribuições muito pequenas e agora soma-se, né, todas as contribuições, né, tá? Ou está contribuindo a menor, aumenta para ter um benefício maior. Então, o planejamento tributário é tentar enquadrar a pessoa na regra de transição mais adequada e, se não, orientá-la a forma que ela deve contribuir para o INSS. Olha, não adianta, porque aqui o benefício do senhor e da senhora vai ser um salário mínimo. Vai ser um salário mínimo. Faz uma poupancinha, uma previdência complementar, né? Aí uma previdência privada. Esse dinheiro que vai contribuir para o INSS, contribui a menor e vai guardando esse dinheiro, ao invés de verter essas contribuições para o sistema, né? Então, isso é um planejamento previdenciário, dá a orientação mais adequada para o contribuinte, né? Poxa, olha que novidade aí. Então, a gente costuma dizer que o objetivo do programa é trazer soluções para vocês que nos assistem. Então, essa solução que foi trazida pelo Dr. Edmar, acredito que vai ser replicada por grandes escritórios previdenciários também, vai se tratar da pauta do planejamento previdenciário. Então, o que vai fazer o planejamento? Gosto sempre de reafirmar aqui para as pessoas, ficar muito claro mesmo. Então, vai pegar, analisar o seu caso, vai puxar o CNIS, que é o prontuário do INSS, e vai fazer conta a conta ali e falar, olha, recolhe mais, recolhe menos, não vale a pena recolher, ou recolhe na previdência privada, ou recolhe numa poupança, porque o valor atual recolhido não vai, no final, dar tantos frutos benéficos para você. Pode dar para o governo, mas para você não vai dar. Então eu gosto de fazer um paralelo muito importante, que para as empresas, ela faz muito um planejamento tributário, que é justamente esse estudo da empresa, enquadrar ela num regime tributário X,
num regime tributário Y, que ela tem grandes benefícios fiscais, sua atividade não muda e só deixa de pagar mais impostos desnecessariamente. Então hoje o funcionário tem que fazer um planejamento previdenciário para deixar de pagar contribuições desnecessárias e contribuir de maneira que tenha um melhor benefício no futuro. Então acho que é uma alternativa da reforma. Então eu chamaria a todos aqui que nos assistem a buscar uma pessoa de sua confiança, um profissional da sua região, um advogado que vá junto à Ordem dos Advogados do Brasil e preste serviço, na Defensoria Pública, e vá até ele buscar essa informação no planejamento previdenciário. Acho que é um campo novo que se abre e veio até tarde. Eu acho que desde sempre poderia ter sido feito, mas acredito que esse start, esse alerta da reforma, que cortou direitos até não querer mais, vai exigir do trabalhador, do empregado e das pessoas que são profissionais liberais e autônomos esse planejamento. Então eu fico feliz aí com a deixa aí e sem dúvida alguma acho que todos devem buscar. Acho que é algo muito importante. Então eu vou voltar aqui, Edmar. Perfeito. Para algumas perguntas que foram feitas aqui. Pois não. Que é... tá dando uma travadinha aqui. Já não basta estar passando calor, agora aqui o computador está falhando, viu? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. O Luiz Fernando deu um abraço aí, que é o Gordinho dos Animais. Mandou um abraço para você, Edmar. Outro. Tá bom. Antes de fazer a pergunta aqui, a nossa querida esposa aqui, Marina, deu um oi aqui também para garantir. Marina, aqui. grande abraço, viu? Então, um beijo. aqui teve a pergunta aqui. A pergunta que eu gostaria de fazer. O trabalhador rural teve alguma mudança? Olha, essa reforma previdenciária, ela foi... Todo mundo sofreu. Todo mundo. Não beneficiou ninguém ficou de fora. O militar está sofrendo ou vai sofrer, pelo que ouve dizer? Sim, o militar houve lá uma reforma, né? Muitos falam efetivamente que não foi tão rigorosa como os trabalhadores da iniciativa privada, né? Mas houve a reforma dos militares, houve também aqui do funcionalismo público federal, né? Tá? O que não foi incluído na reforma, né? O funcionalismo estadual e o municipal, né? Que aí vai precisar de uma reforma. Que é a PEC paralela que eles falam? Para os estados e para os municípios que não foram incluídos, né? Tá? Mas antes disso, a gente deve fazer, abrindo um parênteses aqui, uma reforma administrativa, né? Nós temos aí municípios com poucas pessoas, né? Tá? Com poucos cidadãos, uma densidade populacional muito baixa, lá com uma Câmara de Vereadores, né, que justifica isso, o gasto público, elevando o gasto público, né? Vamos mexer nessa parte também, né? Entendi. Não só efetivamente no direito dos trabalhadores, né? Vamos fazer uma reforma tributária, né? Então, vamos fazer outras reformas aí que não só mexer nos direitos sociais, né? Eu queria puxar esse gancho e dizer que assim que estava em andamento a reforma, o início dela, eu fiz uma matéria que quando eu vi a Câmara dos Deputados comemorando a aprovação da reforma, a foto participou e foi vinculada nas maiores jornais aí do Brasil. A comemoração de todos os deputados lá vibrando. Eu escrevi uma matéria na época, uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, que é a chamada vitória de Pirro. O que eu quero dizer com a vitória de Pirro? Eu entendo que era necessária, como o doutor Edmar entende, essa reforma. Não sei se seria ela o primeiro passo, mas foi um passo, então era necessário ser feito algo, mas não é necessário se comemorar sobre esse algo, porque essa comemoração ela vem em cima do suor e lágrima do trabalhador. Então é uma reforma necessária que ela tem que ser apenas tida como aceita e não como comemorada por nenhum motivo, porque não se comemora a retirada de direitos sociais que foram conquistados às duras penas. Então, esses direitos sociais poderiam ter sido retirados depois da chamada reforma administrativa que bem disse o doutor Edmar. O que seria uma reforma administrativa a grosso modo? Tem municípios, como a região aqui mais próxima de nós, ABCD, temos a possibilidade de ter uma Câmara única, ou seja, um único legislativo aqui dos vereadores que
aglomere todas essas pessoas. Ou seja, não precisa ter 3, um em cada cidade. Pega um central, manda embora um pouco aí desses vereadores, manda um pouco embora esse funcionalismo e deixa um para coordenar todos. Então esse ato de fazer junções de municípios de forma administrativa é muito saudável, é muito importante. Então, ainda mais municípios muito pequenos, municípios né? pequenos que não tem necessidade não há de ter necessidade tantas de pessoas. ter aquele gasto público tão exorbitante, elevado, né? Que as pessoas... E dentro dessa questão aí do INSS, vai ter um caos sociais em muitos municípios. A gente pega os rincões do país aí, né? Que a gente pensa que São Paulo é a realidade, né? São Paulo não é a realidade do país, né? Tá? Quem dera que fosse, sim, né? Sim, tá? sim. Mas a gente pega aí o sertão, que o INSS ele é responsável pela distribuição de renda de praticamente todo o município, seja através de benefícios previdenciários ou benefícios assistenciais, né? Tá? Sim. Como que vai ficar esse município? Vai ser um êxodo. Essas pessoas vão migrar para outros locais, né? Porque não vai ter mais condições de se manterem ali. Não há, a economia local não vai girar mais. Então, é isso que eu estou falando desse caos social, né? Entendi. Que faltou uma melhor discussão, né? Faltou se aprofundar mais, debater isso mais, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Audiências públicas, né? E esperar, né? Passar essa crise econômica, né? Com alternativas, né? De outras reformas, da gente cobrar os grandes devedores da Previdência e aguardar o momento, né? Depois de amadurecida toda essa discussão, né? Para a gente fazer a melhor reforma, né? Uma reforma que não vai cobrar da gente lá na frente. Eu imagino que foi muito dura mesmo essa reforma. Nós vamos começar a perceber ela. O Chile demorou 30 anos para entender que precisa rever a reforma que nós aprovamos, muito parecida agora no Brasil. Então o Chile, 30 anos atrás, elevou a idade, diminuiu o valor e agora ele conseguiu ter uma evolução, percebe-se, não só por conta da reforma previdenciária, mas outros fatores, principalmente da educação da sua população. E agora a população já está reivindicando a alteração na legislação previdenciária, que é muito parecida atualmente com o que nós aprovamos. Então, ficamos atentos, vamos monitorar isso de perto, não vamos deixar tanto tempo esse tipo de direito perdido ou retirado fazer seus efeitos. Se percebemos que isso não foi suficiente, vamos exigir outras reformas. Há passos rápidos, reforma administrativa, reforma eleitoral, outras reformas que consigam, reforma tributária, que consigam dar impacto também sociais, de economia e benefício à população. Perfeito. A reforma que teve no Chile, a reforma brasileira, elas são diferentes as reformas, só que no que diz respeito ao corte dos benefícios sociais, né, da renda dos benefícios, ela é muito parecida com a nossa reforma. Por isso que a gente fala que a longo prazo a gente corre o risco de ter um caos social. Hoje o índice de suicídio entre idosos no Chile aumentou de forma exorbitante, né? Por quê? Porque as pessoas não têm o mínimo necessário para viver dignamente, né? Retiraram a dignidade dessas pessoas. Entendi. A gente espera que não aconteça isso aqui, logicamente, né? Mas essa reforma do jeito que foi feita, né? A gente corre o risco. Entendi. A gente corre o risco desse caos social a longo prazo. Verdade, verdade. Queria parabenizar mais algumas pessoas que estão nos assistindo aqui, tá com um volume alto mesmo, viu, Edmar? Então, o Silvio, o Francisco Ferroni, ele que nos deu a dica, o Francisco, de falar, olha, quando falar da OB, fala com cuidado para não ter problema ético. Então, estamos respeitando aqui, hein? Sim. Obrigado pela nossa dica classe, aí, exatamente. Nossa classe todo aí, respeito à Ordem dos Advogados do Brasil. Sim, sim. Agora, a gente tem uma parte aqui, doutor Edmar, que a gente pergunta um pinga-fogo, né? É uma parte que não tem nada a ver com o assunto, mas é importante também saber. Conta para nós aqui, de onde que é a sua origem? De onde que você nasceu? Eu sou do Nordeste do Paraná, eu sou de Terra Rica, ao lado de Maringá,
né? Paranavaí, eu sou daquela região, mas vim para São Paulo com 3 anos de idade, então fui praticamente criado aqui, né? Mas tem um sotaquezinho ainda por ainda guardo o sotaquezinho ali do Paraná, viu? Que a convivência com meus pais, né, em casa, né? Então o sotaque ainda carrego mesmo, vivendo aqui muitos anos em São Paulo, né? E atleticano? Não, eu sou santista. Santista? O Santos chega no Paraná lá? A transmissão chegava naquela época? Não, é que eu vim muito cedo para cá e me tornei santista aqui, né? E o nosso time está indo muito bem. Uma vez a cada 20 anos pode falar isso, é verdade. Está no 20º ano, dá para poder falar, é verdade. Brincadeira aos santistas, brincadeira mesmo. Qual o prato favorito? O prato favorito? Assim, para comer eu não tenho frescura, né? Poucas coisas que eu não gosto, mas a gente gosta de comida forte, né? Em um ano eu estive 2 vezes em BH, 2 vezes em Belo Horizonte. Eu gosto muito da comida mineira. Mineira, carregada mesmo. Carregada ali, um torresminho. Ali, torresminho, puxa vida. A comida mineira, ela é muito saborosa. Então, a minha preferida. Vamos sair daqui e vou levar então, fazer a propaganda aqui no Bar do Codorna. Olha Fica aqui no bairro Olímpico, em São Caetano. Na minha opinião, um dos melhores torresmos da região. O Zé do Brejo, que ficou conhecido nacionalmente aí, também um excelente torresmo, mas eu acho que cada um é cada um. Eu sou mais raiz que eu falo. Pena que não pode todo dia, né? Não tem pode que ser com parcimônia, dia, né? Mas como tudo na vida, você né? Tá fitness. Eu não posso há muito tempo, ficar uns 10 anos sem poder, mas você ainda pode ainda. Então, obrigado. Eu vou querer até fazer aqui um jabá aqui que me pediram para fazer, aproveitando o torresmo. O Dinho, que é o nosso amigo querido aqui, ele também falou que abriu uma distribuidora de água. Então ele falou, faz uma propaganda nossa lá. Faço, Dinho, faço sim. Então, promessa é dívida, você pediu para poder falar da sua distribuidora. Então chama Dante, a distribuidora do Dinho. Fica ali na rua Marlene 471. O telefone é o WhatsApp, hein? 974793037. Manda pelo menos uma aguinha pro Ed aqui, viu? Já que promessa é dívida, pelo menos uma aguinha pro Ed aí, para não reclamar que a gente fez a propaganda aí. E para as considerações finais, antes delas, família. Família é alicerce, né? Família é a base de tudo. Tem filhos? Tenho. Nós temos apenas 4 filhos. Nós temos filhos de 17. Nossa. Começou medicina agora. Parabéns. Um orgulho muito grande. Que bom. De 16, vai fazer 16 agora, dia 2, no sábado. Que legal. 14 anos, agora um bebê de 8 anos, 1 ano e 8 meses. Caramba, parabéns, hein? 1 ano e 8 meses aí, tá igual a gente aí, quase, a gente hein? Tá parabéns muito contente aí. nessa nova fase. Fico feliz aí. Então, mandar um beijo pra Érica lá também, que liberou o maridão aqui, viu, Beijo, Érica? amor. Beijo, viu? Briga com a gente não, daqui a pouco ele tá entregue aí, são em salvo aí. E hobby, o que você gosta de fazer de hobby? Olha, eu gosto muito de praia, né? Gosto de ir muito pro meu retiro lá em Ubatuba, né? Bom. Ficar tranquilo, com os amigos, um churrasquinho, boa conversa, boas risadas. E, por fim, cerveja ou vinho? Eu vou perguntar para as pessoas saberem, né? Eu gosto mais de cerveja, mas não qualquer cerveja. Cerveja boa, cerveja artesanal. Sei. De forma a degustar, não de forma a beber demais, de forma... Fazer uma propaganda aqui de um lugar que eu sei que ele deve gostar muito, que fica em São Bernardo, chama Lincoln Cervejaria. Então quem joga no Google aí vai perceber aí. Eu não sei onde fica direito, mas sei que toda vez eu encontro ele lá por algum motivo. Eu sei que ele deve gostar muito do lugar aí. Chama Lincoln Cervejaria. Isso. É cervejas artesanais, principalmente chopps. Tem bastante bicos, lá acho que tem em torno de 30 bicos de chopps, então... uma variedade bastante muito grande. Você vai não lá com frequência, não dá conta não, né? Então, eu queria aqui fazer os encerramentos finais aqui para quem a gente não fez a leitura. Então é para o Silvio, para o Marcos Lopes, Donizete, o Jim Gesso, a Miriam Meloni, a Patrícia Pereira, o Leonor Moraes, Paulo Jimenez, Denis Pereira, Kátia Rios e Branco Marcelino e a Francisca Marcelino também. Muito obrigado, Francisca. Edmar, passou voando, quando a conversa é boa, a prosa é boa. Ficamos aqui já numa hora no ar efetivamente. E agora os encerramentos aí, necessários aí, as considerações finais aí. Estar aqui com meu amigo de faculdade,
né? Amigo de luta, de longa data. É um privilégio, né? É um prazer para mim, muito grande. E só me chamar. Só me chamar que estarei por aqui com o maior prazer, viu, meu amigo? Olha, eu queria agradecer por vir me explicar. A gente que fala assim, você é advogado, você tem que saber de tudo. Mentira. A gente está aprendendo todo dia um pouco e aprende com essas sumidades que está aqui. Então, Edmar, já desde os bancos escolares, sempre foi um pujazo advogado aí, sempre foi alguém que teve aí excelente reconhecimento na sociedade aí pelo trabalho que faz. E fico muito honrado em poder nos prestigiar aqui vindo hoje, viu? Então, para nós é motivo de muita alegria, Edmar, estar presente aqui na sua presença, viu? Muito obrigado. Obrigado de verdade aí. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite aí, bom descanso aí. Até a próxima segunda, pessoal. Até mais.